irmãs, a paz do Senhor esteja convosco. Quero vos saudar na graça do nosso bom Deus. Dizer que Deus ele é fiel, Deus ele é maravilhoso. Apesar daquilo que nós somos, Deus ele continua sendo um bom Deus, continua sendo um Deus de misericórdia e Deus de paz, de amor, Deus de amor, assim também como Deus da justiça. Amém? Bem, eu vim hoje para juntos mostrarmos o nosso desejo a Deus pela vida do engenheiro Venâncio Mondlane. De que forma? Como? Aí está. Mas não existe uma forma eficaz. Não existe uma outra forma de falarmos com Deus se não for por meio da oração. Eu sei que temos orado pela vida do engenheiro Venâncio Mondlane, temos orado pela vida do presidente eleito pelo povo. Eu sei que muita gente tem orado pela vida dele, não apenas aqui nas redes sociais. Algumas pessoas nem se apresentam nas redes sociais, mas estão orando pela vida deste homem, estão a interceder pela vida deste homem. E louvo a Deus por esses também que fazem isso. Meus irmãos, hoje todo mundo, a maioria de nós acordamos com uma notícia acordamos com uma notícia triste, não é? Em que nós vimos na página do presidente Venâncio Mondlane, onde ele apresenta, não é? Onde ele deixou uma mensagem dizendo que ele está a receber muitas mensagens de alerta sobre a suposta esquadrilha da morte está atrás dele. A suposta esquadrilha da morte está atrás dele. Então ele partilhou uma mensagem, um texto, dizendo que está a receber dezenas de mensagens dizendo que a esquadrilhão da morte está na cola dele. E posteriormente ele publicou dizendo que a mim pode me matar, mas a minha luta não vai morrer. A minha luta não vai morrer. Bem, é uma mensagem que deixou muita gente triste. Os que oram por ele, os que talvez pararam de orar por ele, os que ainda continuam orando por ele. Esta mensagem chegou como uma flecha. E de uma forma eu percebi que em algum momento há coisas que nós não podemos recuar. Esta mensagem para mim em particular, eu às vezes, vocês sabem que eu gosto de Venâncio Mondlane. Eu nunca escondi isso. Eu amo esse homem, eu gosto desse homem. Uma das coisas que me faz eu gostar mais desse homem não é porque ele tem um cabelo grande ou porque ele se candidatou para ser presidente. Não, isso é de menos. O que mais me fascina, o que mais me deixa eu apaixonado pela pessoa que ele é a forma como ele se apresenta ao povo. É a forma como ele se manifesta ao povo. Se existe uma coisa muito fascinante na minha vida, se existe uma coisa que mexe com o meu espírito, é o povo, são as pessoas. Se alguém levanta a favor
das pessoas, a favor dos que não podem fazer, a favor dos necessitados, a favor dos quebrantados, a favor dos oprimidos. Isso mexe comigo. Não importa se você um dia me fez mal, não importa se você um dia me machucou, não importa se você um dia me traiu, mas se você de todo o seu coração, de toda a sua alma, mudar da posição e começar a sentir compaixão para com os outros, você me ganha. E é isso. Foi exatamente por causa disso que Venâncio me ganhou. Foi por causa disso que Venâncio me ganhou. Ganhou meu coração. Ele atraiu-me. E em algum momento, e a minha vida ela está relacionada com este atraimento que ele fez, com tudo que ele veio fazendo. Ele atraiu-me a mim, atraiu meu espírito, atraiu a minha alma. Bem, em que sentido? Eu nunca descartei de orar por este homem. Isso é como se está vivo dentro de mim. Está vivo dentro de mim. Orar por este homem, interceder por este homem, está vivo dentro de mim. Eu vou falar dele. Há muita gente também que está viva dentro de mim, mas hoje eu quero falar deste homem. Este homem está vivo dentro de mim. E por isso orar para mim a favor dele não é peso. O meu espírito cobra. E é uma coisa que eu vos disse: orar por um líder, por um bom líder. Se você levanta um clamor por um bom líder, você ao mesmo tempo também está a levantar um clamor a favor daquelas pessoas que são favorecidas pela sua liderança. Vocês não estão me entendendo? Quando você ora por um pai de família, quando você ora por um pai de família, ao mesmo tempo você está a orar pelos seus filhos. Porque quando um pai de família fica forte, quando um pai de família fica saudável, a saúde de um pai de família, a força de um pai de família favorece os seus filhos. Quando você ora por um líder bom, por um bom líder, tudo aquilo que ele recebe de Deus por meio da sua oração, o que ele recebe de Deus também vai favorecer aquelas pessoas que são por ele lideradas. Não parem de orar por este homem. Vocês sabem quantas famílias que através dele são ajudadas, que através dele são despertadas, que através dele já foram despertadas, já foram ajudadas. Existe uma coisa que nós temos que perceber no fundo do nosso coração. Às vezes vocês podem dizer: ah não, por que você não fala de outros homens? Por que você não fala das outras pessoas? Não, há uma coisa que é inédito. Há uma coisa que vocês devem perceber. A missão do Venâncio Mondlane é diferente de muitas missões. A missão do Venâncio Mondlane é diferente de muitas missões. Existem sim homens que são chamados para pregar, que são chamados para ajudar, que são chamados para um grupo, que são chamados para uma determinada área, que são chamadas. Existem pessoas que são chamadas para 100 pessoas. Existem pessoas que são chamadas para 1000 pessoas. Mas vocês sabem, Venâncio Mondlane foi chamado para quantas pessoas? Quanto mais responsabilidade, mais perseguição. Não fiquem pasmos. Não fiquem admirados pela tamanha perseguição que o VM7 tem. É
por causa da tamanha responsabilidade que ele tem. É da tamanha... Sabe? Quanto mais você tem uma responsabilidade, mais pessoas te olham e mais inimigos você atrai. Mais inimigos você atrai. Mas há uma coisa muito profunda no meio de tudo. A graça de Deus cobre. Quando a missão é divina, quando a missão é relacionada com o povo, com amor, com compaixão, o divino cobre. Não importa quantos inimigos levantam-se. Não importa quantos inimigos levantam. Aí você vai dizer assim: e aquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que foram levantadas por Deus e morreram, é porque chegou o tempo deles. É porque a missão já havia terminado. Nenhum homem levantado por Deus com uma missão vai morrer antes de terminar a missão. Esquece, é mentira isso. Não vai acontecer, não acontece. Se o homem continuar for íntegro, a sua missão, se o homem continuar for íntegro, eu quero deixar essa mensagem, quero direcionar essa mensagem para o VM7. Quero direcionar essa mensagem. No Espírito me cobra para eu direcionar isso. Engenheiro, toma esta palavra. Se fores íntegro, se continuares íntegro na verdade, se continuares íntegro na sua missão, com humildade, com compaixão pelos outros, com amor, com a verdade, nenhum homem vai te abater. Nenhum homem. Vão se levantar. Vai haver rumores de perseguições. Vai haver rumores, mensagens. Vai haver tentações. Mas o mesmo Deus, que é Deus de compaixão, que é Deus de amor, que é Deus que amou o povo, que é Deus que ama o povo, o mesmo Deus vai lhe cobrir. Jesus. Davi ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, I love this. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, enquanto dormimos, enquanto andamos, enquanto dormimos, enquanto as nuvens negras se levantam, existe uma luz. Porque aquele que nos guarda não dorme. Aquele que nos guarda não dorme. A gente às vezes não percebe. A gente às vezes somos ingratos. Somos pessoas que
Não sabemos como é que a gente acordou, não sabemos como é que a gente alimentou, não sabemos como é que a gente estamos vivos. Mas é porque existe alguém que está sob o controle. Existe alguém que diz, olha, não importa o inimigo que se levanta contra você, não importa. Havia um homem que ele havia sido levantado por Deus e ele desvendava mistérios do inimigo para o seu povo. Este homem era chamado Eliseu. Ele era um profeta, ele era um homem enviado por Deus. E a Bíblia diz que o rei da Síria, quando ele arquitetava um plano para poder atacar os israelitas, para poder atacar o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus, ele revelava a Eliseu o plano do inimigo. E o mesmo Eliseu levava este mesmo plano, ou levava esta mesma descoberta, e ele ia falar para o rei, ia falar para os israelitas, e desta forma o povo de Israel escapava da armadura, escapava das mãos dos sírios. E quando eles descobriram que o grande problema não era um traidor que estava no meio dos sírios, mas o grande problema era o Eliseu, a Bíblia diz que eles perseguiram o Eliseu. Uma cavalaria, um exército de Síria perseguiu Eliseu com seu moço Geaz. Oh my God. A Bíblia diz que Eliseu com seu moço, ele se escondera numa casinha. Mas o exército chegou, cercou a casa, cercou aquela cabana. Eles não tinham nenhuma chance para poder sobreviver. Não tinham nenhuma chance para poderem se livrar daqueles homens. A Bíblia diz que quando o jovem, o servo de Eliseu, quando saiu fora para espreitar, ele voltou e ele disse assim para Eliseu: eu vejo muitos homens com cavalos, muitos homens armados. Mas Eliseu disse uma coisa. Eliseu orou a Deus. Há poder na oração. Eliseu, ele ora a Deus para que Deus, ele abrisse a visão do moço que ele estava com ele. Quando Deus, ele abre a visão do moço, a Bíblia diz que o moço, ele viu ao seu redor um maior exército com cavalo, um maior exército com cavalos de fogo, com espadas de fogo, maior exército do que o exército dos sírios. A partir daquele mesmo momento, a Bíblia diz que pelo poder de Deus, o inimigo não conseguiu ver nem caminho para poder atacar Eliseu. O inimigo começou a se confundir, começou a se atacar. Cuidado com algumas pessoas que vocês perseguem. Cuidado com algumas pessoas que vocês fazem plano para matar. Há pessoas que estão nas mãos de Deus. Há pessoas que não vivem por acaso. Há pessoas que não estão vivas por acaso. Cuidado quando você quer interromper a missão de Deus.
Eu vejo Faraó a se render diante de Deus. Exército de Faraó foi engolido pelas águas, porque tentavam perseguir o povo, porque tentavam perseguir Moisés e o seu povo. Há pessoas que serão engolidas sem se aperceber. Há pessoas que, por causa das ordens, serão engolidas, serão destruídas, porque estão a perseguir pessoas erradas. Cuidado com pessoas que vocês perseguem sem se aperceber. Há poder, há guerra no mundo espiritual, a guerra daquele que crê no Senhor, não luta por ele só. Eu dizia ao engenheiro Venâncio Mondlane que se for íntegro, que se continuar íntegro, verdadeiro, com uma boa intenção daquilo que tu fazes, pelo bem do povo, então o mesmo Deus da justiça, o mesmo Deus de compaixão, o mesmo Deus de amor vai lhe guardar até que se cumpra a missão que Ele colocou dentro de si. Não importa quantos líderes vão se levantar contra ti, não importa quantas nações se levantarão contra ti, não importa quantos esquadrões de morte, se a sua missão não estiver no fim e continuar íntegro, verdadeiro, assim também como todos aqueles que têm uma missão, não existe nenhum poder acima do poder de Deus. O problema é que nós achamos que as pessoas existem porque foram nascidas. Achamos que as pessoas existem porque existem. Existem pessoas que foram separadas. Eu sempre tenho dito, Venâncio é diferente. A missão de Venâncio é diferente. A missão de Venâncio é diferente. E por causa desta diferença, há maior proteção. Por causa desta diferença, há maior perseguição. Por causa desta diferença, há maior inimigos. Por causa desta diferença, a missão de Venâncio não é uma missão qualquer. A missão de Venâncio é uma missão de despertar. É uma missão de levar um entendimento para as pessoas. Há muita gente que diz que não, é porque Venâncio levantou as manifestações, é porque Venâncio é culpado disso. Não! Não! Me diga uma coisa. O que fizeram os hebreus? O que os hebreus fizeram quando Moisés ele recebe uma mensagem da parte de Deus? E ele vem dizer ao Ramsés, ele vem falar para o faraó. Em algum momento, o faraó acrescentou a dor. Para quê? Para o povo de Hebreu. Simplesmente porque Moisés veio falar alguma coisa para Ramsés. Agora me pergunta, qual é a culpa que Moisés teve? Para os hebreus tiverem mais sentença, ou para os hebreus forem mais castigados por os egípcios. Moisés simplesmente trouxe a verdade da parte de Deus. Ele veio falar. E por causa destas falas, Ramsés agravou a sua ira e apertou a escravidão aos hebreus por causa da mensagem de Deus falada por Moisés. Moisés não fez nada. É
por isso muita gente vai dizer que não, é porque Venâncio fez. Não, Venâncio não fez absolutamente nada, senão apenas falar a verdade que despertou o povo. Nenhum homem foi morto nas manifestações por culpa de Venâncio. Nenhumas lojas foram sacadas, foram destruídas por culpa deste homem. Então, falar a verdade já é culpa. Trazer a realidade já é uma culpa. Falar a verdade já é uma culpa? Não. Cada um recebe da sua forma a verdade e reage da sua forma. O que o povo fez foi uma reação após ouvir uma verdade. Quando alguém ouve uma verdade, as reações são diferentes. Algumas pessoas relaxam, algumas pessoas se revoltam, algumas pessoas choram, algumas pessoas se arrependem, algumas pessoas ficam revoltadas. Então, foi a reação diversa do povo após ouvir a verdade da parte de quem? De Venâncio. E a mesma graça, o mesmo favor que Davi recebeu da parte de Deus, seja o mesmo favor para o Venâncio. Oramos para que a mesma graça, o mesmo favor que Davi teve, que seja o mesmo favor, que Deus usa da mesma benevolência, do mesmo favor, do mesmo amor, da mesma proteção para o Venâncio Montano. Queira o inimigo ou não, queira o inimigo ou não, queira o inimigo ou não, nenhum homem pode remover uma nuvem de graça, uma nuvem de favor, uma nuvem de proteção da parte de Deus. Um homem íntegro, um homem sujeito a cumprir a sua missão dada por Deus, só vai cair quando Deus quiser. Vai morrer ou não vai? Vai. Mas quando Deus dizer agora sim, não importa se for com 19 anos, se for com 20 anos, se for com 30 anos, se for com 50 anos, se for com 100 anos, se for com 110, se for com 80. Basta Deus dizer chega, agora descansa. A sua missão na terra terminou. Deus vai te levar de várias formas. Pode te levar por meio de um acidente, pode te levar por meio de uma doença, pode te levar de várias formas. Mas quando Deus dizer chega. Mas há uma coisa. Se haver uma outra face, se haver uma outra continuidade, se Deus tiver que continuar com a sua missão com outra pessoa, Deus vai preparar a outra pessoa e vai fazer você descansar. É por isso que nós temos, às vezes nós vemos sucessores. Deus leva esse e volta um sucessor, aquele que ocupa o seu lugar. Se a missão, escuta o que eu vou vos dizer, é profundo isso. Se a missão ter que continuar num outro patamar e Deus te levar, a pessoa que vai substituir você vai ter mais ousadia, vai ter mais trabalho, vai ter mais impacto. Por quê? Porque a missão já vai ter que estar no outro nível. Sabe, eu tenho dito a vocês, eu tenho cuidado com Deus. Cuidado com Deus.
Eu vou vos dar um exemplo bíblico. Vou vos dar um exemplo. Quando Eliseu ele parte, sabe quem sucedeu ou quem veio depois de Eliseu, de Elias? Quando Elias parte, vem Eliseu. E Eliseu ele vem com dupla unção. Se Deus te levar, se você tem uma missão e Deus dizer, filho, eu quero te levar, agora chega, eu quero colocar uma outra pessoa, porque a missão vai estar num outro nível. A pessoa que vai estar no seu lugar, que vai tomar a missão para além, essa pessoa vai ter mais inimigos, essa pessoa vai ser mais ousado, essa pessoa vai ter mais produtividade, vai produzir mais. Por quê? Porque a missão está no outro nível. Agora vocês vão estar a pensar assim: a quem realmente Venâncio substitui? Algumas mentes já estão aqui a dizer: a quem realmente Venâncio substitui? A quem realmente Venâncio teve que substituir? Esta é a pergunta. Mas se Deus disser, Venâncio, agora descansa, mas se a luta ainda continua, a pessoa que vier vai ser mais, quer dizer, vai ser mais ativa do que Venâncio. Se Deus decidir, Venâncio, a sua luta é íntegra, foste íntegro na missão, mas agora quero com que você pare, agora descansa, e Deus levar Venâncio, enquanto a missão ainda continua. Meus irmãos, a pessoa que vai substituir Venâncio vai ter mais impacto do que Venâncio. Então, há uma coisa aqui que vocês devem perceber: a morte de alguém não é o fim de uma missão que deve continuar. A morte de alguém não é o fim de uma missão que deve continuar. E não só a morte de alguém que está a servir integramente a Deus, que está a servir integramente a verdade, a justiça, esse só pode bazar se Deus quiser. É por isso as escrituras dizem assim: nenhum homem pode frustrar a missão de Deus, o propósito de Deus. Você não pode frustrar o propósito de Deus, nem arma, nem gás lacrimogêneo, nem bomba atômica, nem nada. Nada pode frustrar o propósito de Deus. Agora eu digo, você pode estar a se perguntar: mas eu vou orar por Venâncio Mondlane por causa do quê? Eu já te explico. O maior amor, ou a maior obra já feita na face desta terra, é o amor de Deus para com a humanidade. A maior obra já feita, já provada, já manifestada nesta terra, debaixo do sol, é o amor de Deus para com a humanidade. Meus irmãos, quando o assunto é povo, Deus não resiste. Quando o assunto é povo, Deus não resiste. Não é por acaso Deus, a palavra do Senhor diz que porque Deus amou a humanidade de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. Deus ama o povo. E aquele que faz justiça ao povo, aquele que abraça o povo, aquele que dá amor ao povo, aquele que dá carinho ao povo, esta pessoa, de todo o coração, não estou a falar fingidamente, estou a falar de todo o coração, aquele que entrega a sua vida pelo povo, este é bem-aventurado.
este é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que entrega a sua vida pelos seus irmãos. Bem-aventurado aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. Bem-aventurado aquele que deixa a sua vida como um sacrifício de coração, de espírito e de verdade. Vida longa, engenheiro Venâncio Mondlane. Vida longa, você que ama a verdade. Vida longa, você que abraça a causa do povo. Vida longa, até Deus dizer sim. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Eu, quando medito numa mensagem que ele escreveu, ele disse: podem matar a mim podem me matar, mas a minha luta não vai morrer. O que ele estava a tentar dizer? Tá vendo? Algumas pessoas não entenderam esta mensagem. Ele estava a tentar dizer assim, ou está a dizer assim: se a luta ainda não terminou, ainda que eu morra, ainda que Deus permita que eu morra nas vossas mãos, mas uma coisa é certa: vai haver um sucessor mais impactante do que ele. Cuidado com os sucessores. Cuidado com os sucessores íntegros. Porque o impacto, meus irmãos, não é porque estudou muito. O impacto não é porque andou em universidades, países externos ou países estrangeiros. O impacto vem do alto. O impacto vem do alto. Agora eu vos pergunto, se o impacto não viesse do alto, quantos homens estudaram mais que Venâncio? Quantos deputados estão na Assembleia? Na época em que ele era deputado, quantos deputados estavam lá? Quantas pessoas servem o povo de verdade? Que tem desejo pelo bem do povo, como assim como ele também tem. Mas aqui o problema não é ter desejo apenas. O problema é a missão que foi separada e foi entregue nas suas mãos. E esta missão, ela carrega consigo uma ousadia, carrega consigo algo divino. Existe uma janela aberta a favor que vela pelo Venâncio Mondlane. Existem olhos que velam. Existe, não sei como é que eu posso dizer, existe uma missão específica incumbida ao Venâncio Mondlane. Que esta missão, ela deve se cumprir. E se porventura se Deus desejar que Venâncio descanse, independentemente se descansa através ou se descansa porque Deus pode fazer com que Venâncio Mondlane descanse de várias formas. Mas se Deus desejar com que Venâncio Mondlane descanse enquanto a luta ainda permanece, enquanto a missão ainda não foi fechada, meus irmãos, o que eu vos garanto é que a pessoa que vai suceder, a pessoa que vai ficar nesta missão, vai ser uma pessoa com mais impacto. Vai ser diferente, o nível vai ser outro. O nível será o outro. Então, às vezes, desejar a morte de alguém não é resolução.
Às vezes é querer com que o pior venha. Cuidado com o coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Cuidado com tudo que nós desejamos. Porque se na verdade tudo aquilo que o nosso coração deseja se cumprisse, imagine você, onde é que você estaria? Será que se todo aquilo que o seu coração desejou se cumprisse, será que você estaria vivo? Será que você estaria aqui? Será que você estaria neste nível? Cuidado com aquilo que o coração deseja. Analise. Medite naquilo que o seu coração deseja. Estão a desejar a morte. Vocês têm certeza? Vamos lá, deixar as cartas na mesa. Vocês têm certeza que quem com que Venâncio Mungane morra? Vocês têm certeza que quem com que Venâncio Mungane venha morrer? Vocês têm certeza disso? Eu vou vos levar um pouquinho para trás para vos mostrar que nem tudo o coração deseja é bom. Vocês desejaram com que Venâncio Mungane não ganhasse as eleições autárquicas. Mas se vocês soubessem, vocês iriam dar as pastas para ser presidente do município Mungane. Se vocês soubessem que iriam chegar neste nível, vocês iam entregar a cidade de Maputo a Venâncio. Mas o vosso coração desejou mais. O vosso coração desejou não dar os resultados verdadeiros nas eleições autárquicas. Viram o que aconteceu? Agravou-se o pior para vocês. Agora estão como morcegos nas paredes. Já não sabem para onde vocês vão voar. Cuidado com o que vocês até podem desejar a morte de Venâncio. E Deus, só para vos mostrar que vocês não são nada, Deus pode levar a morte, pode levar Venâncio e substituir Venâncio com alguém que vai vos meter mais dor de cabeça. Só para vos mostrar que nem tudo que nós desejamos deve ir avante. Nem tudo que nosso coração deseja deve ir avante. Você até pode odiar alguém, mas cuidado com o ódio. Cuidado com a finalidade do seu ódio. Você pode desejar a morte de alguém, mas cuidado. Eu conheço filhos que desejaram a morte dos seus pais. De igual modo, os pais morreram. Só que quando os pais morreram, eles ficaram desgraçados. Há filhos que hoje, por causa da riqueza do pai, desejam a morte do pai para ficar com a riqueza. Só que eles não sabem que quando o pai morrer, a desgraça vai piorar. Cuidado com o desejo que você tem com as pessoas. Cuidado! Agora estão a desejar a morte de Venâncio Mungane. Ok. Quando vocês desejaram com que Venâncio Mungane não ganhasse as eleições autárquicas, viram o que aconteceu? Agora estão a desejar a morte de Venâncio Mungane. Se Venâncio Mungane morrer, vocês sabem o que vai acontecer? Vocês não podem brincar com desejos. E agora adianto vos dizer, se Deus quiser manter VM7 até 2029, cuidado com a decisão que vocês vão fazer nas eleições de 2029 e de 2028. Cuidado. Porque um mal chama o outro mal. Um mal chama o outro mal.
como se você percorresse uma distância longa. Quanto mais você fica cansado, enquanto você continua a andar, mais cansado você fica, mais desgastado você fica. É o que muitos estão neste exato momento. Quanto mais desejam a desgraça de alguém, mais desgraçados eles vão ficando. Eu disse, volto a dizer, já falei sobre isso, mas eu volto a falar. Se vocês, regime, governo de hoje, se não se arrepender, tomar um posicionamento e ser íntegro e fazer justiça às viúvas, fazer justiça ao povo, vocês vão cair um por um. Eu já falei disso e volto a falar. Vão cair um por um. No início deste ano eu falei disso. Porque Deus já vos deu oportunidade de vocês se redimir. Deus já vos deu oportunidade, mas vocês não ouvem. Vocês não ouvem. Não testem a paciência de Deus. Não testem a paciência de Deus. O faraó tentou testar a paciência de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus arrancou a coisa que ele mais gostava: o filho. Algumas pessoas estão na beira de Deus lhe arrancar a coisa que eles mais gostam, para perceberem que existe alguém no alto que domina. Você pode ser arrogante, pode ser o que você quiser, mas se Deus dizer é hoje, você até vai desejar se enterrar. Então, não brinque com a longanimidade de Deus. Deus ele é longânimo, mas não brinque com a longanimidade de Deus. Não brinque com a longanimidade de Deus, com a misericórdia de Deus. Não teste a paciência de Deus. Vocês não podem testar a paciência de Deus. Porque quando Deus começar não haverá volta. Não haverá volta. Aquele que por uma espada mata, por uma espada morrerá. Façai o bem aos outros. Façai aquilo que vocês gostariam com que vos fizesse. Amai-vos uns aos outros. Orai entre vós por vós. Amai as viúvas. Dá um ombro aos órfãos. Faça o que agrada aos olhos de Deus. Se esforce, não por ganância, não por ódio, não por avareza, para se vangloriar, mas por amor. Não custa nada entregar-se, não custa absolutamente nada. Você pode dizer, olha pastor, eu já fiz e desfiz, Deus não vai me ouvir, eu já estraguei, já matei, eu já fiz isso, eu já destruí, Deus não vai fazer, Deus não vai me perdoar, Deus não vai... Não. Deus não é como homem. Deus ele não julga como o homem julga. Deus ele não olha as coisas como o homem olha. Se hoje tomar uma decisão, pode ser uma das decisões mais difíceis da sua vida,
Mas se tomar uma decisão e deixar Deus no caminho, Ele vai limpar os espinhos. Ele vai te tornar uma nova pessoa. As pessoas vão te odiar, sim. Podem te odiar. Mas você está no caminho certo. Está nas mãos certas. E ninguém pode fazer nada se Deus não permitir. Há algumas pessoas que preferem fazer o mal, porque acham que quando se entregar à verdade, se entregar nas mãos de Deus, as coisas vão piorar. Não. Pode até parecer piorar, mas Deus é fiel. Vocês sabem quantas pessoas poderiam ter desistido por causa das ameaças? Vocês sabem quantas pessoas poderiam ter desistido, mas preferiram morrer, preferiram ir avante, porque sabem que eles vieram servir, vieram nesta terra não para desfrutar a pena, mas para serem úteis. E a verdade, o amor é a base da utilidade do homem nesta terra. Sem isso, a pergunta é: para que tu vives? Se não tens amor ao próximo, para que tu vives? Se não ajuda o seu próximo, se não tem amor ao seu próximo, para que tu és útil? Para que você és útil? É por isso ele diz: amai-vos uns aos outros. Agora, o meu conselho, talvez vai chegar esse vídeo, mas o meu conselho, melhor seria desistir da ideia de perseguir aqueles que fazem o bem. A melhor ideia, vou deixar aqui o meu conselho. O melhor é esquecer essa ideia de querer matar Venâncio. Esquece essa ideia. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na vida do Venâncio. Simples quanto a isso. Deixam Venâncio nas mãos, deixam Deus fazer com que ele, deixam Deus fazer aquilo que Ele quer com Venâncio. Deixe. De igual modo, a última palavra na vida de cada um de nós deve ser dada por Deus. Mas exigimos ou não exigimos? Exigimos porque está no nosso direito que façam o que devem fazer. Mas se vocês não quiserem fazer, a última palavra também nas vossas vidas vai ser de Deus. Deus vai fazer convosco o que vocês querem. Deus vai fazer conosco o que Ele quer. Mas não vamos deixar de nos aconselhar. Não vamos deixar de dizer: não, senhor presidente Chapo, é isso, deveria ser assim. Não vamos dizer: não, Venâncio Mungan aqui falhou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como cidadãos, como homens, como pessoas que amam o diálogo, nós não vamos deixar de falar. Não vamos deixar de falar porque somos cidadãos. Somos pessoas que estamos inseridos. Você como aluno, como professor, não vai sair da sala de boca fechada, entrar na sala de aula e sair de boca fechada, e sair sem pegar caneta, sair sem pegar lápis, sem pegar um caderno. Não. Então você não é aluno. Você não pode entrar no mar, na água e sair e não sair molhado. Nós não podemos ser cidadãos diante de governantes que estão nos oprimir e nós, a gente não falar nada. Nós não podemos estar diante de pessoas que estão nos fazendo o bem e não falarmos nada. Temos que falar porque está no nosso direito. Não iríamos falar se não existíssemos. Mas se existimos nessa terra, nessa planeta Terra aqui, falaremos.
falaremos. Assim como vocês apresentam, assim como vocês falam para nós, nós também falaremos para vocês. Assim como vocês querem com que a gente venha agir, assim também nós falaremos como queremos com que vocês possam agir. Então, não podemos aqui normalizar o erro só porque tal fulano e tal fulano. Não. Está errado, está errado. Se eu estiver errado, venha me erija, venha corrigir, erigir, venha me concentrar, me auxilia, faça alguma coisa. Agora, desejar a morte de alguém, desejar com que alguém morra, isso é procurar confusão demais. Miriam era irmã de Moisés. Deus não olhou se é irmã, se Miriam é irmã. O facto de Miriam murmurar, o facto de Miriam olhar mal a situação, como é que Deus interagia com Moisés, Deus fez Miriam ter lepra. Cuidado com aqueles que são separados por Deus para uma determinada missão. Cuidado. Quanto mais a missão for grande, mais cuidado vocês devem ter. Venâncio não veio para despertar 5 pessoas. Venâncio não está a despertar 1000 pessoas. Não está a despertar Maputo. Não está a despertar simplesmente Zona Centro ou Zona Sul. Não. Venâncio não está a despertar apenas Moçambique. Não. Venâncio está a despertar muitos países do mundo. Isto... As pessoas não têm noção. Não têm noção. Hã? As pessoas não têm noção. Sabe por quê? Porque estão cegas. A cegueira espiritual te faz até você não compreender as coisas visíveis ao olho nu. A cegueira espiritual te faz você não entender até as coisas visíveis ao olho nu. Aquilo que você já deveria ter entendido há muito tempo no mundo físico, por causa da cegueira espiritual, você ainda não está a entender nada. Nada, absolutamente nada. Agora me diga uma coisa. O que é bom para si? A verdade ou a mentira? O que é bom para si? Ajudar ou deixar de ajudar? O que é bom para si? Despertar ou deixar de despertar as pessoas? O que é bom para si? O que é bom para si? Alguém chegar a te despertar ou te deixar você na cegueira? Vocês não estão a entender. Vocês já deveriam ter agradecido a Deus que a vossa vontade de ver Venâncio Mondlane morto ainda não ter se cumprido. Já deviam ter agradecido a Deus. Já deviam ter se arrependidos. Tipo, aquela vontade que nós tínhamos de matar Venâncio Mondlane, nós nos arrependemos. Saímos desta ideia. Lavamos as mãos. Se fossem outras pessoas, vocês já deveriam ter lavado as mãos. Sabe por quê? Eu vou vos dizer uma coisa muito simples. É porque quem carrega mais carga tem muita força.
E quem tem muita força? A pergunta é, quem foi que lhe deu a força? Quem foi que deu esta ousadia a Venâncio Mondlane? Quem foi que deu esta simpatia, esta ousadia, esta missão a Venâncio Mondlane? Quem foi que deu? A primeira coisa, vocês devem temer, vocês devem calcular, vocês devem fazer 1 mais 1. Devem calcular, fazer 2 mais 2 é igual a quanto? Vocês não podem entrar de cabeça, Por quê? Porque amanhã vocês vão chorar. Vocês sabem quantos policiais se mataram entre eles? A pergunta é, por quê? Por que policiais deviam se matar? Qual é a razão dos policiais se matarem? Se assassinarem? Qual é a razão? Se são unidos pela mesma bandeira, pela mesma causa, qual é a razão então deles se assassinarem? É porque outrora tiveram decisões que eles alegaram que eram boas decisões, mas o futuro respondeu. O futuro responde, meu irmão. O futuro responde. E quando o futuro responde agressivamente, já não vai ter mais volta. Agora pode estar a animar. A decisão agora pode ser boa. As pessoas escolhidas para executarem podem ser as pessoas, digamos entre aspas, as pessoas específicas. E essas pessoas podem estar alegres porque Chibaba está a entrar, porque dinheiro está a entrar, porque há uma vantagem aqui física. Mas, meu irmão, o futuro está à sua espera. O futuro está te assistir. Faz lá. Pega a arma. Faça. Vai atrás. Mata. Mas o futuro, amanhã, vai dizer, eu estou aqui para ajustar as contas. Aqui se faz, aqui se paga, papá. Aqui se faz, aqui se paga. O futuro vai estar à sua espera. Pode não estar à sua espera nesta vida, mas na próxima. O futuro, papá. O futuro é paciente. O amanhã é paciente. Você pode estar muito apressado agora, quer dinheiro agora, quer isto agora. Você até prefere matar porque você está apressado porque quer dinheiro. Mas o futuro é tão paciente que vai te esperar amanhã para ajustar as contas. Algumas pessoas já estão a ajustar as contas. Mas hoje é o dia certo